Tina Turner cantava essa frase todos os dias, inclusive antes dos seus shows, e atribuiu a ela uma das maiores reviravoltas da sua vida. Herbie Hancock, Orlando Bloom, milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive, praticam a mesma coisa. Não é superstição, não é magia, não é nada assim muito mirabolante. Na verdade, é um dos conceitos japoneses mais estudados no budismo japonês. Bem, e hoje eu vou aqui trazer para você detalhe sobre essa frase que é Nam-myoho Renge Kyo. Pois bem, em 1253, no Japão, no Nichiren Daishonin, um monge, ele proclamou publicamente pela primeira vez a prática de recitar o Nam-myoho Renge Kyo como caminho principal para atingir a iluminação. Todas as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de favoritismo ou de, enfim, não tem nenhuma, você não precisa ser nada especial. Qualquer pessoa, de verdade, pode atingir a iluminação nesta existência apenas recitando essa frase. Enfim, essa frase não foi inventada do nada, ele não chegou, tirou da cartola e falou: "Ah, Nam-myoho Renge Kyo". Não, não foi assim. Myoho Renge Kyo, sem o Nam, é a pronúncia japonesa do título do Sutra do Lótus, tá? Que é, na verdade, em sânscrito, o original. Então, em japonês, é Myoho Renge Kyo. É considerado esse, né, ensinamento, ele é considerado por muitas tradições do budismo Mahayana como o ensinamento mais elevado, mais importante e mais, enfim, realmente o correto, no fim das contas, do Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni. Beleza? Então, Nichiren, ele acrescentou a palavra Nam a esse título e estabeleceu esse canto, Nam-myoho Renge Kyo, como a prática absoluta, a prática mais elevada para atingir a iluminação. Qualquer pessoa, independente de status social, de educação, de condição de vida, não importa quem você seja, o que você tenha feito, essa é a maneira para você alinhar a sua vida com a lei de causa e efeito, a lei fundamental, que é o próprio Nam-myoho Renge Kyo. Então, essa prática de cantar, de recitar o título do Sutra, ela, na verdade, não foi inventada por Nichiren Daishonin, ela já existia muito antes de Nichiren. Monges de outros períodos, eles já citavam, inclusive, o próprio título do Sutra do Lótus, só que, né, como forma de devoção mesmo, né? Só que foi Nichiren Daishonin que adicionou, né, deu a essa prática uma base doutrinária completa e estabeleceu como o caminho correto, exclusivo e mais rápido para a salvação de todas as pessoas. Então, eh, essa salvação de todas as pessoas, ela é justamente para o período, né, dos últimos dias da lei, que é o período que ele viveu, e inclusive o período que ainda vivemos. Então, existem os primeiros dias da lei, os médios dias da lei e os últimos dias da lei que nós estamos ainda vivendo. Então, a maneira mais fácil e mais rápida de você atingir a iluminação, que sim, é possível, se você não pratica o budismo de Nichiren Daishonin, talvez você ainda nunca nem tenha ouvido que existe a possibilidade de você também ser iluminado, assim como o próprio Buda. Então, tadã, fique sabendo. Enfim, então vamos agora sim cortar essa palavra, né? De Nam-myoho Renge Kyo. Vou com calma aqui falar um pouquinho sobre cada uma. Então, o Nam, que é do sânscrito namas, ou namu, ele significa devotar a própria vida, dedicação. Então, é como se você estivesse falando, eu devoto a minha vida. Então, é o ato de entregar a sua própria vida a alguma coisa. Não é uma súplica a alguma coisa externa,
Não, 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 você não está pedindo nada. Você está devotando a algo. É um pouco diferente. Uma coisa é eu me dedico, outra coisa é por favor me ajude, tá? Muito diferente. Então é um compromisso de dedicar sua vida ao princípio fundamental da lei de causa e efeito. Beleza? O Myoho se traduz como a lei mística ou a lei maravilhosa, ou essa lei de causa e efeito. E por que lei mística? O que é o místico? O místico é justamente esse não, a parte que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue compreender como mortais comuns, como pessoas comuns vivendo aqui neste mundo, assim simples. Então, o Myo, ele significa esse mistério, tá? É algo difícil de compreender. E o Ho significa lei, beleza? Então a gente sabe que, caramba, algumas coisas podem ser explicadas e outras não. Então esse místico é isso. Essas outras coisas, caramba, eu não entendo. Caramba, que coincidência. No budismo não existe coincidências. Não existe, o acaso, foi por acaso. Para o budismo isso não existe, é justamente esse místico, tinha que acontecer. E o porquê, o como, mas aí não, isso é acaso, eu não consigo explicar. Então, aí que é o místico, beleza? Então, Renge significa flor de lótus. E é o que muitas religiões e muitas pessoas gostam de representar, de ter o Sutra de Lótus ali representado, mas muitas pessoas não conseguem entender ou não conhecem, né, o porquê que o Sutra do Lótus é amplamente representado por várias religiões, ou inclusive no budismo, e por que a flor de lótus, né, perdão. Eu estava falando do Sutra de Lótus, né? Enfim, eu não vou cortar isso aqui não, vai ficar assim do jeito que tá mesmo. Então, a flor de lótus, por que ela é tão amplamente representada? E é justamente pelo seu sentido mais poético e real, porque ela é uma flor bonita, né, linda, e ela floresce ali pura e perfumada daquele jeito, bonita ali, do jeito que ela é, sendo numa água lamacenta. Então é essa dualidade do caramba, ela nasce tão bela em um ambiente que não parece propício para ser tão bela. Como isso? Então, e no fim das contas, a gente para pensar, a vida é isso. Às vezes a gente consegue superar tanta coisa e sair, né, ter um resultado tão bonito, tão maravilhoso, que a gente se orgulha, mas à custa de muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço. E a flor de lótus é justamente isso, né? É esse florescer né, depois de tanta dificuldade, que é uma água lamacenta. Então, enfim, e além disso, é que a flor de lótus, ela é uma das poucas flores que dá flor e fruto ao mesmo tempo. Existem outras, só que ela tem essa coisa de nascer linda e bela, florescer em uma água lamacenta, e também ela dá flor e fruto, o que faz né, o budismo acaba usando essa flor para representar, né, de forma, né, como analogia, essa coisa de que a causa e o efeito, elas estão ali imbuídos. No momento que você faz a causa, o efeito, ele está ali ao mesmo tempo sendo cravado. Não tem como você fazer alguma coisa, ter alguma ação, fazer uma causa sem você ter a sua consequência. Aquilo vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, essa manifestação, né, do efeito é o fruto, né, da sua causa. Enfim, então é isso. Esse é o Renge. E Kyo significa sutra.
É isso, assim de simples. Então, só que no contexto da frase, né, significa essa lei fundamental, que permeia toda a vida e todo o universo no passado, presente e futuro. Pronto. Então, juntando Nam-myoho Renge Kyo, então é uma declaração, é um juramento em que você está dedicando a sua própria vida à lei de causa e efeito, que é a lei, né, essa lei mística, essa lei maravilhosa, que você compreende que as suas causas são, né, compreende que as suas causas terão efeito e que você vai se esforçar para fazer causas positivas e ter, em consequência, efeitos positivos. Mas aí vamos desconstruir aqui algumas coisas, porque existem vários mal entendidos, né? Quando a gente vai explicar isso para as pessoas, existem algumas perguntas. Então é bom a gente deixar claro aqui o que o Nam-myoho Renge Kyo não é. Então ela, enfim, cantar Nam-myoho Renge Kyo não é assim, o que às vezes parece, né? Parece uma fórmula mágica, parece um canto que vai te trazer muitas alegrias e por passe de mágica. Por que eu tô falando que parece? Porque tem gente que fala isso, que vive, que experiencia, né, dessa forma. Ah, eu comecei a cantar e aí as coisas começaram a dar certo, enfim. Só que não é isso, não é uma fórmula mágica, tá? Não vai te entregar coisa sem esforço, como se fosse um pedido de desejo, como se fosse um gênio da lâmpada, você esfrega ali e sai o gênio e você... Não é isso, tá? Então, por favor. Então, a própria Gakkai explica isso muito claramente, né? Que cantar Nam-myoho Renge Kyo não é depender de uma entidade que transcende você. É você determinando que você vai ser uma pessoa melhor. Assim de simples. Então, é como se fosse praticamente uma fusão de você com o seu melhor, com o seu eu iluminado. É isso. Então, isso estando claro de que a prática ela é justamente você determinando você ser melhor, que ela não é uma fórmula mágica, a gente já tem isso aqui, claro, sim, podemos... Tá, tudo bem, então. Então a gente sabe que, agora, se você não pratica, a gente canta, faz o Nam-myoho Renge Kyo diariamente, e combinado, inclusive, com o Gongyo, que é a recitação de 2 trechos, de 2 capítulos do Sutra do Lótus. Então existe, sim, uma recitação um pouco mais longa, não muito mais, e que tem tradução, mas a gente faz essa recitação como se fosse em sânscrito mesmo. E os ideogramas, eles estão, na verdade, em chinês, tá? Então é isso. Fica aí para vocês entenderem. Então essa prática, no fim das contas, ela realmente chegou até mim no Brasil. A gente já sabe que ela atravessou o mundo inteiro. Então ela foi ali da Índia para a China, para o Japão e já está por todo o mundo. Então, isso espero que esteja mais claro. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, convido a dar um like aqui e se inscrever, porque eu trago mais conteúdo sobre o budismo, porque justamente é o que eu venho fazendo para o meu crescimento pessoal, e eu compartilho com vocês um pouquinho sobre isso. Mas também, se você quiser se juntar, né, e estudar comigo ou trazer questões, pode comentar, fala para mim. E se você é novo não, desculpa, se você já acompanha o canal, espero que já tenha dado like, mas espero principalmente que você tenha aprofundado um pouquinho mais. E se faltou algum tipo de explicação, por favor, complemente, tá bom? Porque em 14 minutos, você que já pratica deve saber que não é o suficiente para a gente se aprofundar tanto no budismo e tanto nessa frase tão incrível que é o Nam-myoho Renge Kyo.
Enfim, deixo vocês por aqui, mas aproveita, não deixa de dar o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!